O que torna um boxeador realmente perigoso, mesmo antes que a força ou a técnica entrem em jogo? Porque existem lutadores que acertam um golpe antes mesmo que você o veja. A velocidade pura é um talento inato ou o resultado de anos de aperfeiçoamento. E por que a velocidade das mãos decide tantas vezes a vitória ou a derrota, mesmo contra adversários mais fortes? Hoje vamos investigar exatamente essa questão. Fique ligado, pois o primeiro nome desta lista demonstra de forma impressionante o quão letal a velocidade pode ser no ringue de boxe. Top 1. Amir Khan. Amir Khan foi notório desde o início de sua carreira por uma coisa: sua excepcional velocidade das mãos. Seus golpes vinham em salvas rápidas e explosivas, que muitas vezes sobrecarregavam completamente os oponentes. Khan usava suas fibras musculares rápidas para lançar combinações em um ritmo que até mesmo boxeadores de classe mundial mal conseguiam decifrar. Especialmente seus golpes retos surgiam do nada e acertavam muitas vezes antes que o oponente pudesse sequer reagir. O que tornava a velocidade das mãos de Khan tão perigosa não era apenas a pura rapidez dos golpes individuais, mas sua habilidade de encadear múltiplos golpes quase sem atraso. Essas combinações rápidas forçavam os oponentes à defensiva e lhes tiravam qualquer chance de contra-atacar. Em conjunto com seu trabalho de pés, Khan conseguia controlar a distância e acertar os oponentes de uma posição segura. Mesmo quando estava sob pressão, sua maior arma sempre foi a mesma: velocidade. Ela o permitia ditar as lutas e neutralizar até mesmo adversários fisicamente mais fortes. Mas a velocidade pura é realmente suficiente para se manter no topo a longo prazo? Top 2. Gary Russell Jr. Gary Russell Jr. possui uma das velocidades de mão mais explosivas de sua geração. Seus golpes não são apenas extremamente rápidos, mas também notavelmente precisos. Russell faz seus punhos voarem em sequências fluidas e limpas, tornando os contra-ataques quase impossíveis para seus oponentes. É particularmente notável como ele faz a transição entre golpes individuais sem esforço, sem perder o equilíbrio ou o controle. O que torna sua velocidade das mãos tão eficaz é a combinação perfeita de ritmo e técnica. Russell não golpeia freneticamente, mas de forma controlada. Cada golpe é claramente colocado, cada combinação é finalizada com precisão. Especialmente no peso pena, sua velocidade muitas vezes parecia sobre-humana, porque os oponentes simplesmente não conseguiam acompanhar. Mesmo boxeadores experientes mal encontravam janelas de tempo para agir. Além disso, sua capacidade de disparar golpes tão rapidamente parado quanto em movimento. Isso permitiu a Russell dominar ofensivamente e permanecer seguro defensivamente. Suas mãos rápidas forçavam os oponentes a reagir constantemente em vez de tomarem a iniciativa. Mas a velocidade pura pode resistir a interferências criativas? Top 3. Héctor Camacho. Héctor Camacho trouxe para o ringue uma velocidade de mãos que não era apenas eficaz, mas também espetacular. Seus golpes rápidos, semelhantes a flechas, vinham em séries curtas e relâmpago, muitas vezes seguidas por um movimento imediato para fora da zona de perigo. A velocidade de Camacho estava intimamente ligada ao seu estilo showman, mas por trás do espetáculo havia a máxima eficiência. Ele acertava antes que o oponente pudesse reagir e já estava fora do alcance antes que um contragolpe fosse possível. O que tornava Camacho especial era a facilidade com que ele usava as mãos. Seus golpes pareciam brincalhões, quase sem esforço, mas acumulavam pontos constantemente e frustravam seus oponentes. Ele combinava jabs rápidos com combinações múltiplas e repentinas, e usava sua velocidade das mãos para controlar completamente o ritmo da luta. Muitos oponentes pareciam indefesos porque nunca encontravam o momento certo para atacar. No auge de sua carreira, Camacho parecia quase intocável apenas por sua velocidade. Mas a velocidade pura das mãos pode dominar permanentemente sem disciplina máxima. Top 4.
Jorge Linares. Jorge Linares possuía uma velocidade das mãos elegante e quase sem esforço, que parecia ainda mais aprimorada por sua técnica limpa. Seus golpes não eram explosivos caóticos, mas fluidos, precisos e perfeitamente cronometrados. Isso exatamente fazia suas mãos parecerem muitas vezes mais rápidas do que já eram. Linares combinava um trabalho de pés clássico com sequências de golpes rápidas e exemplares, que frequentemente pegavam os oponentes de surpresa. Particularmente notável era sua habilidade de colocar combinações curtas exatamente no momento certo. Ele não golpeava em movimento sem um plano, mas esperava pacientemente por aberturas, para então atacar com séries rápidas e limpas. Sua velocidade das mãos o ajudava a controlar as lutas à distância e a determinar o ritmo, sem correr riscos desnecessários. No peso leve, Linares conseguia vencer muitos oponentes apenas com timing e velocidade. Suas mãos rápidas não eram um fim em si mesmas, mas uma ferramenta para demonstrar superioridade técnica. Mas a técnica perfeita combinada com velocidade é suficiente quando a pressão aumenta constantemente. Top 5. Meldrick Taylor. Meldrick Taylor possuía uma velocidade das mãos que parecia quase mecânica. Seus golpes vinham em ritmo uniforme, precisos e sem atraso visível. Taylor podia disparar séries de golpes rápidos e nítidos que literalmente sufocavam os oponentes. Particularmente impressionante não era apenas o ritmo, mas a constância com que ele conseguia manter esse ritmo por várias rodadas. Suas combinações eram densas, fluidas e difíceis de interromper. Taylor sabia como prender o oponente com golpes rápidos na cabeça e então mudar de forma fluida para o corpo. Especialmente suas combinações no corpo mostravam o quão eficaz a velocidade pode ser quando combinada com precisão. Os oponentes mal encontravam tempo para respirar, muito menos para contra-atacar. A lendária luta contra Júlio César Chaves é até hoje um exemplo perfeito da incrível frequência de golpes de Taylor. Rodada após rodada, ele mostrava como dominar um oponente de classe mundial com pura velocidade das mãos. Mas a questão é, um ritmo assim pode durar sem proteção defensiva? Top 6. Ray Leonard. Ray Leonard combinava uma velocidade das mãos excepcional com elegância, inteligência e timing perfeito. Suas mãos rápidas não deviam ser vistas isoladamente, mas como parte de um pacote completo. Leonard conseguia colocar golpes individuais com a velocidade de um raio, mas ainda mais impressionante era sua velocidade em combinações. Ele desferia séries curtas e afiadas e imediatamente retraía as mãos antes que o oponente pudesse reagir. O que destacava Leonard era o controle. Sua velocidade das mãos não servia apenas para o ataque, mas também para a finta. Ele usava golpes rápidos para abrir os oponentes, irritá-los e, em seguida, acertar golpes precisos. Permanecia sempre em equilíbrio e pronto para mudar a distância. Suas combinações fluidas pareciam sem esforço, mas tinham um impacto enorme. Em muitas de suas maiores lutas, Leonard mostrou o quão perigosa a velocidade pode ser em conjunto com a inteligência no ringue. Suas mãos rápidas decidiam a luta muitas vezes exatamente nos momentos em que o oponente pensava estar seguro. Mas foi a pura velocidade que o tornou tão especial, ou a maneira como ele a utilizava. Top 7. Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. possuía uma velocidade das mãos que estava além dos padrões clássicos. Sua velocidade era o resultado de uma mistura única de reflexos, atletismo e criatividade. Jones golpeava de ângulos que eram quase impossíveis de serem lidos pelos oponentes, e fazia isso em um ritmo que muitas vezes parecia estar à frente do tempo. Suas mãos se moviam mais rápido do que muitos boxeadores podiam sequer reagir. O que tornava sua velocidade das mãos tão extraordinária era a imprevisibilidade. Jones frequentemente mantinha as mãos baixas, esperava aparentemente passivo e então explodia repentinamente com golpes relâmpago. Ele conseguia acertar golpes individuais tão rapidamente
quanto longas combinações, sem perder a precisão. Especialmente sua habilidade de disparar golpes de posições incomuns o tornava extremamente difícil de defender. No seu auge, Roy Jones Jr. parecia simplesmente inatingível para muitos oponentes. Sua velocidade permitia a ele correr riscos que seriam impensáveis para outros boxeadores. Mas foi a pura velocidade que o tornou tão dominante, ou a confiança que ele tinha em seus reflexos extraordinários. Trabalho corporal, velocidade das mãos, timing ou técnica, cada categoria nesta série mostra que o boxe é muito mais do que força bruta de soco. Os maiores lutadores da história entenderam como não apenas acertar oponentes, mas controlá-los, exauri-los e quebrá-los sistematicamente. Alguns o fizeram com mãos ultra rápidas, outros com golpes letais no corpo que só mostram seu efeito total mais tarde. Exatamente essas sutis diferenças decidem a vitória ou a derrota no mais alto nível. Mas no final, uma pergunta permanece aberta. O que é realmente mais decisivo? Talento, técnica ou a capacidade de reconhecer o momento certo? E qual estilo prevaleceria sobre todos os outros? Escreva sua opinião nos comentários, pois sua perspectiva faz parte desta discussão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de assinar o canal e curtir o vídeo. Assim, você não perderá nenhuma outra análise desta série.